Hi everyone, how are you guys doing? O vídeo de hoje é sobre 3 phrasal verbs com back. Nós vamos ver back down, back off e back out. Nós vamos conhecer os significados desses 3 phrasal verbs e as situações em que eles são usados. São phrasal verbs muito importantes e também usados com frequência no dia a dia no inglês. Então, vamos conferir. O primeiro phrasal verb com back que nós vamos ver é back down. Back down significa voltar atrás, recuar, ceder ou desistir de uma opinião ou de uma decisão. O back down, pessoal, é o phrasal verb usado quando alguém, por exemplo, em um embate ou em uma discussão, cede e volta atrás. Seja por pressão, seja para evitar maiores problemas, ou simplesmente para acabar com um conflito. Quando alguém back down, essa pessoa desiste, recua, volta atrás em relação a uma decisão ou a uma opinião dela. Então, é esse o significado de back down, pessoal. Back down é ceder, voltar atrás, recuar, desistir de seguir com uma opinião ou uma decisão. Se alguém disser assim, I hope she doesn't back down from her decision. I hope she doesn't back down from her decision. Quer dizer, eu espero que ela não volte atrás, ou seja, não ceda, não recue em relação à decisão dela. He didn't want to apologize, but in the end, he backed down. He didn't want to apologize, but in the end, he backed down. Quer dizer, ele não queria se desculpar, mas no final, no fim, ele voltou atrás. Ele cedeu. E mais um exemplo, pessoal. They are slowly backing down in the negotiation. They are slowly backing down in the negotiation. Eles estão lentamente cedendo na negociação, provavelmente voltando atrás na decisão anterior deles. Então, isso é back down. Back down significa voltar atrás, ceder, recuar ou desistir de seguir com uma decisão ou uma opinião, ok? Vamos para o nosso segundo phrasal verb com back. Back off. Nós vamos ver 2 significados de back off, um figurativo e um literal. Vamos falar primeiro da forma figurativa. Quando back off é usado na forma figurativa, ele é usado para dizer para alguém se afastar, parar de importunar, para deixar alguém em paz. Por exemplo, pode ser que alguém esteja te perturbando, te importunando, enquanto você está trabalhando num projeto importante. Aí você pode dizer para essa pessoa, back off, quer dizer, pare de me importunar, sai para lá, me deixe em paz, back off. Ou então, numa outra situação, se alguém estiver importunando demais alguém, querendo entrar demais numa situação que é particular de alguém. Essa pessoa pode falar para a outra, back off, quer dizer, se afaste, não se intrometa, pare de me importunar, me deixe em paz. Back off. Então vamos ver alguns exemplos com back off. Back off and let me finish this call. We can talk later. Back off and let me finish this call. We can talk later. Sai para lá e me deixe terminar essa ligação. Nós podemos conversar depois. Back off. Could you please back off? I really need to focus on my work. Could you please back off? I really need to focus on my work. Você podia parar de me importunar? Eu realmente preciso focar no meu trabalho. E mais um exemplo, pessoal. She told him to back off. She needed to work on the project. She told him to back off. She needed to work on the project. Ela falou para ele se afastar, parar de importunar. Ela precisava trabalhar no projeto. Então, esse é o uso figurativo de back off. É falar para alguém se afastar, parar de importunar e deixar alguém em paz. O segundo uso de back off é no sentido literal. Back off, nesse sentido, significa se afastar de uma situação, como um confronto ou perigo, seja por medo ou para evitar maiores consequências. E aí a pessoa back off.
Quando alguém back off, literalmente, essa pessoa desiste da situação. E aí ela recua, ela se afasta. Então, esse é o significado literal de back off. É recuar, se afastar de uma situação, como um confronto ou uma situação de perigo. Por exemplo, se alguém disser assim: He backed off when he saw that the woman had a gun. He backed off when he saw that the woman had a gun. Quer dizer, ele se afastou, ele recuou quando ele viu que a mulher tinha uma arma. He backed off. E só para a gente relembrar, backed é o passado do verbo back. É back no presente, backed no passado e backed no particípio passado. A pronúncia é backed, com esse som no final, backed, com esse som de T no final, backed. Ok? The police told the people back off. The police told the people back off. A polícia falou para as pessoas recuarem, se afastarem. He backed off when he saw that the dog was very aggressive. He backed off when he saw that the dog was very aggressive. Ele se afastou quando ele viu que o cão era muito agressivo. E mais um exemplo, pessoal. They had to back off from the fire. It was out of control. They had to back off from the fire. It was out of control. Eles tiveram que recuar, se afastar do fogo. Estava fora de controle. Então, como nós vimos, back off é um phrasal verb que pode ser usado de duas formas. Uma com sentido figurativo e uma com sentido literal. Na forma figurativa, ele funciona como um comando, como quando alguém fala para outra pessoa se afastar, back off. E no sentido literal, ele é usado quando alguém se afasta, quando alguém recua de uma situação. O próximo phrasal verb com back é back out. Back out significa desistir de algo ou não cumprir algo. Por exemplo, um acordo ou um compromisso. Quando alguém não cumpre um acordo ou não segue com algo que foi combinado, essa pessoa back out. Ela tinha algo combinado, mas ela desistiu de fazer aquilo. Ela tinha um compromisso com alguém, mas ela não cumpriu aquele compromisso. Ela não cumpriu o que ela tinha prometido. E aí a gente diz em inglês que essa pessoa back out. Então, back out significa desistir de algo que havia sido combinado ou não cumprir, por exemplo, um compromisso que havia sido acordado. E como eu falei, quando a pessoa não cumpre o que ela havia prometido, ou quando ela não segue, ela desiste, ela não faz o que ela havia combinado, ela back out. E coloquialmente, pessoal, como a gente fala no português, quando alguém back out, quer dizer que a pessoa pulou fora, ela saiu fora, ela deu para trás. Então essa pessoa back out. Ela não cumpre um compromisso, ela pula fora de um acordo, ela dá para trás. Então vamos ver alguns exemplos com back out. He said he was going to the game with us, but he backed out. He said he was going to the game with us, but he backed out. Ele disse que ele iria no jogo conosco, mas ele pulou fora, deu para trás, não cumpriu o combinado. The customer backed out of the deal at the last minute. The customer backed out of the deal at the last minute. O cliente saiu fora, pulou fora do negócio no último minuto. Então, back out, pessoal, significa isso. Significa não fazer alguma coisa que havia sido combinada ou não cumprir alguma coisa que havia sido ajustada ou acordada previamente. Então, esses foram os 3 phrasal verbs com back que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Back down, back off e back out. Eu espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Claro, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e continue acompanhando para mais vídeos de inglês. See you guys on your next video.